Fala traders, me chamo Samara Bright e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a ler e interpretar o gráfico através da análise de Price Action. Então eu vou te explicar quais são os conceitos básicos para que você consiga ler e interpretar qualquer tipo de gráfico. A análise de Price Action você pode aplicar em qualquer gráfico e em qualquer time frame, independente se for o gráfico do índice, se for o gráfico das ações, do mercado de criptomoedas, mercado de opções binárias. Você vai sair desse vídeo sabendo ler e interpretar o gráfico de forma correta. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, para que a gente possa estar trazendo mais esse tipo de conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Um dos conceitos mais importantes do Price Action é o conceito de suporte e resistência. Através disso, você consegue ter a noção e a direção de como que o preço está se comportando. O suporte e resistência são regiões onde o preço tem dificuldade em ultrapassar. Então pensa como se fosse uma parede de bloco, onde o preço ele chega até essa parede, toca nessa parede, mas ele não tem força para fazer o rompimento dessa região. Então o que ele faz? Ele recua, ele dá um respiro ali naquela região para que ele consiga seguir o movimento dele, tomar a decisão se ele vai romper essa região ou ele vai reverter aquele movimento. Então, as regiões de suporte e resistência são regiões onde o preço tem dificuldade em ultrapassar. Então, tudo que estiver acima do preço é região de resistência. E tudo que estiver abaixo do preço é região de suporte. O suporte ele é como se fosse a base do preço. E a resistência é acima, onde ele toca acima, não tem força para romper, volta para testar o suporte, onde ele tem a base para continuar o movimento. Então, tudo que estiver acima do preço é região de resistência e tudo que estiver abaixo do preço é uma região de suporte. Aqui nós temos uma região onde o preço ele veio de uma força de alta, encontrou essa região de resistência. E olha o que aconteceu. O preço tocou uma, tocou duas e não teve força para continuar o movimento e deu a respirada. Logo depois, ele voltou a testar novamente essa região de resistência, não teve força para romper, deu uma respirada, até que ele ganhou o movimento de força para fazer o rompimento dessa região. Rompeu e voltou novamente para fazer o teste dessa região que foi rompida, que agora virou suporte. Então, aqui nós temos uma região de resistência, onde o preço tocou e reverteu, tocou e reverteu. Ele finalmente fez o rompimento, teve força para fazer o rompimento. Perceba que ele voltou nessa região, agora testando como suporte, onde ele ganhou força para continuar o movimento dele de alta. Tudo que estiver abaixo do preço é uma região de suporte, e tudo que estiver acima do preço é uma região de resistência. Dessa forma ficou claro para você? Ele trabalhou em uma região de resistência, onde ele sentiu essa região e perdeu a força compradora. Voltou, testou novamente essa região de resistência, não teve força para fazer o rompimento, perdeu a força compradora novamente. E aqui sim, ele ganhou força para fazer o rompimento dessa região de resistência. Mas perceba que ele volta para fazer o teste nessa região, novamente para ganhar força compradora e continuar o movimento dele de alta. Nós estamos em uma tendência de alta. Então, a força predominante no momento é a força compradora. Então, sempre que o preço estiver em tendência de alta, ele vai fazer o rompimento das regiões de resistência para que ele consiga continuar o movimento dele ascendente, o movimento comprador de alta. E quando ele estiver em uma tendência de baixa, é o contrário, ele vai fazer o rompimento do suporte para que ele consiga continuar o movimento dele de baixa. Então, em uma tendência de alta, as resistências são rompidas. E uma tendência de baixa, os suportes que são rompidos.
Mas existe um outro conceito do price action, que é o conceito de pullback. O pullback é justamente esse movimento de recuo do preço, quando ele faz o rompimento da região. Então, aqui ele rompeu a região de resistência, voltou novamente para testar a resistência que foi rompida. Só que nesse momento que ele testa a região que foi rompida, ele não é mais resistência, e sim um suporte, porque está trabalhando agora abaixo do preço. Então, esse movimento de romper e voltar para testar a região que foi rompida, esse movimento se chama movimento de pullback, tá certo? Então, sempre que o preço fizer um rompimento da região de resistência, ele vai voltar para testar a região, só que agora como suporte, e esse movimento se chama um movimento de pullback. Então, se o mercado ele está em tendência, seja ela de alta ou de baixa, nós vamos dar preferência às operações em regiões de pullback, porque justamente essas regiões de suporte e resistência, quando o mercado está em tendência, elas são rompidas. Se o mercado está em tendência de alta, ela vai fazer o rompimento das resistências e nós operamos a favor da tendência, sempre a favor da manada, nunca contra. Porque então, se você operar contra a tendência, você está indo contra o movimento maior do preço. E a gente sempre tem que ir a favor do movimento. Por isso que nós operamos as regiões de pullback. Então, se está em uma tendência de alta, as regiões de resistência são rompidas e nós damos preferência às operações no suporte. Após o rompimento, ele volta para fazer o pullback e aí sim, nós operamos a favor da tendência. Da mesma forma, se for uma tendência de baixa, ele vai romper o suporte, vai voltar para fazer o movimento de pullback e aí, nesse momento, nós entramos na operação a favor da tendência. Seja ela de alta ou de baixa, esse conceito predomina. Então, para que você consiga interpretar de forma correta o movimento do preço, você precisa saber identificar essas regiões de suporte e resistência para que você consiga tomar a sua decisão. Claro que existem outros conceitos do price action que nós conseguimos aplicar e ler o gráfico, para que essa nossa tomada de decisão seja mais clara possível. As regiões de suporte e resistência você consegue encontrar em qualquer time frame, só que existe uma hierarquia de zonas. Por exemplo, já expliquei para vocês o que significa time frame, que é a periodicidade do gráfico. Se eu estou no gráfico de 5 minutos, cada vela possui 5 minutos de expiração, a cada 5 minutos abre e fecha uma vela. Da mesma forma, se eu estiver no time de 15 minutos ou no time de 1 minuto. Se eu estou no gráfico de 1 minuto, cada vela nasce e fecha a cada 1 minuto de expiração. A gente tem uma região de suporte e resistência em M1, a gente tem uma região de suporte e resistência em M5, a gente tem uma região de suporte e resistência em M15, em H1, em H4, em um dia, em uma semana. Então, todos os time frames, nós temos umas regiões de suporte e resistência. Só que existe uma hierarquia para essas zonas. Como assim, Samara? Se eu faço a minha marcação de suporte e resistência no gráfico de 1 minuto, a gente considera uma região mais fraca do que uma região de M5. Por quê? Lembra que cada vez que você aumenta o time do seu gráfico, você tem mais clareza do movimento que está acontecendo. Então, se em M5 você consegue ver as regiões mais claras do que em M1, a região de M5 ela é mais forte do que a região de 1 minuto. E da mesma forma, a região de M15 é mais forte do que a região de M5. Então, eu vou dar preferência sempre a fazer as minhas marcações nas regiões mais fortes, porque você tem uma clareza maior do movimento naquelas regiões. Então, a hierarquia de zonas é justamente isso, a clareza do movimento, onde você consegue ter uma análise mais forte e mais precisa nessas regiões. Então, para o preço fazer o rompimento da região de M1 e buscar uma região de M5 e M15 é muito mais fácil. Nós damos preferência a fazer as marcações em um time maior do que a gente opera, para que a gente consiga ter
uma clareza maior nas nossas operações. Aqui nós temos a ferramenta de resistência. Então, tudo que estiver acima do preço é região de resistência e tudo que estiver abaixo do preço é uma região de suporte. Então, vamos identificar agora no gráfico as regiões de suporte e resistência no time de M5. Aqui nós temos uma região de resistência. Percebam que o preço veio em uma tendência de alta, encontrou essa região e logo reverteu, perdeu a força compradora nessa região. Então, aqui nós temos uma região de resistência. Ele deu um toque nessa região, recuou, deu o segundo toque e perdeu a força nessa região. Perceba que tem 2 toques aqui nessa região de resistência, uma região forte. Ele veio de uma força compradora, encontrou a região de resistência, perdeu a força, encontrou uma região de suporte. Logo aqui ele teve dificuldade em ultrapassar. Teve uma leve alta nessa região, onde a região de suporte é uma região compradora e uma região de resistência é uma região vendedora. Quando o preço se aproxima de uma região de suporte, existem compradores naquela região que impulsionam o preço para cima. Da mesma forma, quando ele encontra uma região de resistência, existe uma força vendedora, onde os vendedores querem empurrar o preço para baixo. Pensa em uma coisa barata. Quando você compra barato, você quer vender mais caro, correto? Que aí você tem o lucro sobre essa operação. Da mesma forma, se você tem uma região de venda, onde os vendedores querem abaixar o preço para comprar mais barato. Então, quando ele atinge uma região de resistência, o preço tende a cair, pois é uma região vendedora, e quando o preço atinge uma região de suporte, ele tende a subir, pois é uma região compradora. Então, quando o preço ele se aproxima dessas regiões, ele sente essa força compradora ou vendedora. Então, se eu estou em um movimento de alta, um movimento ascendente, eu vou dar preferência à compra a regiões de suporte e regiões de pullback a favor da tendência. E se eu estou em uma tendência de baixa, eu vou dar preferência à venda na resistência e à venda no movimento de pullback a favor da tendência. Vamos marcar outras regiões aqui no gráfico. Galera, chega a ser lindo esse movimento do preço. Olha esse movimento de alta, encontrou resistência, tocou no suporte. Resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Então, perceba que ele trabalha dentro dessas regiões de suporte e resistência. O mercado, pessoal, se move em ondas, mais especificamente 8 ondas, sendo elas 5 de impulsão e 3 de correção. Aí já entramos em outro conceito que se chama a teoria de Elliott, onde eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso para vocês. É um dos conceitos mais importantes para que você consiga interpretar o gráfico. Ele se move em ondas, o mercado em ondas ascendentes, onde ele deixa fundo mais alto que os outros. Então, perceba que os fundos, onde é a região de suporte, onde o preço ele tem a base para poder continuar subindo, os fundos são mais altos que os topos, ou seja, movimento ascendente, movimento de alta. Se eu tenho, ao contrário, se eu tenho topos descendentes, eu tenho uma tendência de baixa. Topos descendentes, topos menores que os outros, eu tenho uma tendência de baixa. E fundos ascendentes, eu tenho uma tendência de alta. Outro conceito do price action são as linhas de tendência. Então, para que a gente consiga identificar qual é a tendência que está predominando no momento do preço, a gente busca os topos e fundos dos preços. Então, se os fundos estão ascendentes, estamos em uma tendência de alta. Se os topos estão descendentes,
estamos em uma tendência de baixa. Como que nós conseguimos identificar isso? Ligando os fundos e os topos das regiões. Então, perceba que aqui eu tenho fundos mais altos. Então, aqui eu vou traçar a minha linha de tendência de alta, ou LTA. Eu vou ligar os fundos da minha tendência. Ele veio movimento de alta, encontrou uma resistência, voltou para testar o suporte. Encontrou novamente uma região de suporte com a LTA, ganhou força para ir buscar resistência. Não teve força para fazer o rompimento dessa região, voltou para testar a região de LTA com suporte. Ganhou força, aí sim fez o rompimento da região de resistência, voltou novamente testando a região de suporte. Rompeu a resistência e voltou novamente para testar o suporte. Então, perceba que aqui nós temos 1, 2, 3 fundos ascendentes. E é dessa forma que eu identifico a tendência no gráfico. Fundos ascendentes, eu tenho uma LTA, ou uma linha de tendência de alta, e topos descendentes, eu tenho uma LTB, linha de tendência de baixa. Então, vamos marcar a nossa LTB, onde eu tenho esse topo mais esse topo. Nós unimos agora uma LTA, uma linha de tendência de alta, com uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Então, para que eu consiga traçar uma LTA, eu preciso de, no mínimo, 2 fundos ascendentes. Aqui nós temos um fundo, 2 fundos. 2 fundos ascendentes, eu já consigo traçar a minha linha de tendência de alta. Da mesma forma, eu preciso de 2 topos para conseguir traçar a minha LTB. Aqui ele encontrou uma região de resistência, deixou um topo, e aqui ele deixou outro topo. Para que eu consiga identificar a minha LTA ou a minha LTB, eu preciso de, no mínimo, 2 fundos ou 2 topos ascendentes ou descendentes. Então, vamos ler, vamos interpretar esse gráfico no momento. Aqui nós estamos em uma LTA, onde o preço começou a fazer fundos ascendentes, encontrou uma região forte de resistência no preço de 117 mil, não teve força para fazer o rompimento dessa região e começou a deixar topos descendentes para fazer o rompimento dessa LTA. Então, no momento que ele rompe a minha LTA, a minha linha de tendência de alta, ele está iniciando um movimento de baixa. E aí, dessa forma, eu vou dar preferência à venda na região de resistência ou no movimento de pullback. Da mesma forma, no movimento de alta, eu vou dar preferência à compra no suporte e à compra no movimento de pullback. Existem outros conceitos, como padrões de Kendall, figuras gráficas, Fibonacci, teoria de Elliott, que são conteúdos mais avançados. E você vai sair dessa série com tudo que você precisa para iniciar as suas operações no mercado. Então, família consistente, deixa seu like e comenta para que a gente consiga crescer muito mais esse movimento e eu consiga entregar mais conteúdos gratuitos para vocês. O Price Action é lindo, você consegue aplicar ele em qualquer mercado. Basta você entender dos conceitos e aplicar a técnica corretamente. Então vamos para cima que o take é nosso. Até o próximo vídeo.